Fala terceiro ano, aqui quem fala é o professor Thomas, trazendo mais um vídeo, né, com dúvidas aí. Questão 2. A diferença entre as temperaturas de ebulição do álcool etílico e do éter etílico sob pressão de 1 atm é de 78 graus Fahrenheit. Então vamos lá. Temperatura de ebulição do álcool etílico menos a temperatura de ebulição do éter é de 78 graus Fahrenheit. Isso é importante ter em mente para resolver essa questão. Então, a parte mais importante aqui. Justamente porque no final a gente vai ter que voltar para essa relação. Bom, sabendo-se que a temperatura de ebulição desse éter é 35 graus Celsius, conclui-se que a temperatura de ebulição desse álcool é. Então vamos lá. Eu quero comparar duas escalas, graus Celsius e graus Fahrenheit, para justamente pegar esses valores de ebulição aí dos dois. Eu sei a diferença de temperatura entre os dois. Eu sei que a temperatura de ebulição do éter, né, a temperatura de ebulição do éter é 35 graus Celsius. É essa temperatura aqui, ó. Só que se eu botar graus Celsius aqui, não vai dar certo, né? Para eu descobrir a temperatura de ebulição do álcool. Então eu preciso saber quanto que é em graus Fahrenheit 35 graus Celsius. Então aqui é 100, 0, 35, 212, 32, aí é a temperatura que eu quero em Fahrenheit, que é a própria temperatura de ebulição do éter. Fazendo aqui o 666, né, já clássico, tem que estar na mente, que tem que fazer ele. Eu vou ter o seguinte, vou fazer aqui de azul. 100 menos 0, que a gente sabe que é 100, sobre 35 menos 0, que a gente sabe que é 35, é igual a 212 menos 32, que a gente já sabe que é 180, sobre TF menos 32. Ok? Agora, né, vou só cortar um zerinho aqui, com esse, posso fazer simplificações da forma que eu quiser, mas vou fazer aqui da maneira mais simples possível, tá? Simplificação é parte também da jornada aí de vocês nesse ano. Aprender a simplificar e fazer conta rápida. Dá para simplificar o 10 com 35, dá para simplificar o 2 que sobra com 18, enfim. Dá para fazer a conta muito menor. Bom, então TF menos 32 é igual a 35 vezes 18 sobre, se o 10 está de um lado multiplicando, ele passa para o outro dividindo. Eu não preciso fazer o chuveirinho. Ok. Agora eu vou simplificar. Então, 10 e 35 dá por 5, que sobra 2, e sobra 7, e o 2 por 2, que dá 1, e o 18 por 2, que dá 9. Então, TF menos 32 é igual a 63. TF vai ser igual a 63 mais 32, 95 graus Fahrenheit. E aí olha a treta. Porque então eu sei agora que a temperatura, ó, vai ser o seguinte, a temperatura de ebulição do álcool vai ser igual menos a temperatura de ebulição do éter, que é 95 graus Fahrenheit, tem que ser igual a 78, né? A diferença entre essas duas temperaturas. Só que as respostas, elas estão todas em graus Celsius. Então, primeiro aqui, a temperatura de ebulição do álcool, que é o que eu quero descobrir, vai ser a soma desses dois caras aqui. 5 com 8, 13, vai 1, 9 com 7, 16, com 1, 17. É isso? 173 graus Fahrenheit. E aí ele quer me dar o valor. Bom, primeira coisa, né? Estamos treinando para o Enem.
32 graus Fahrenheit é 0 graus Celsius. Então não pode ser 8, que é muito pequeno, como 212 são 100 graus Celsius. Então também não passei de 212, não pode ser 105. Ficamos entre essas três. Dá para meio que ter uma ideia que é o 78,3, porque é um valor que está chegando próximo, mas não tão próximo dos 212 Fahrenheit. Para ter ideia, né, para comprovar, eu vou aplicar agora direto na fórmula, tá? Não vou fazer um 666 de novo, não. Então eu vou ter TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Então eu vou ter, né, TC vai ser igual, vou fazer mais rapidinho, né? Tem vários aqui. 173 menos 32 vai dar 141 vezes 5 sobre 9. Aqui dá por 3, só que eu não sei por quanto. Deixa eu dar uma pensada aqui. Por 3 aqui vai dar 3. 120 é 40, com mais 7, né? Então, 47. É isso aí, 47. Não sei se me ajudou muito, não, né? Mas já é alguma coisa. 5 vezes 47 vai dar 235, dividido por 3. 235 dividido por 3. Uma questãozinha meio com, não com cara de Enem, talvez por essa ideia, não. Mas com cara de Enem pelo trabalho. Tem algumas questões de física que eles botam para dar trabalho mesmo, né? 7, se você está certo que está sabendo, deu 7 aqui, já pode marcar, né? Mas vamos... 2, 5 por 8, dá 24, sobra 1, vem 0,3, pronto, 78,3, ok? A 6 eu já tinha feito. Questão 8. O comprimento da coluna de mercúrio de um termômetro é de 5 centímetros quando o termômetro está em equilíbrio no ponto de fusão do gelo, e 25 centímetros quando o termômetro está em equilíbrio no ponto de vapor da água, considerando-se que o comprimento da coluna é 16,8 centímetros quando o termômetro está imerso em uma solução química, então a temperatura que se encontra vai ser... Então, gente, e Alfaia especificamente que pediu essas questões. Aqui não tem muito mistério não, tá? Em escalas termométricas, quando eu estiver falando de valores de temperatura em relação a uma outra escala, sempre o 666, sempre. 666 resolve 100% quase das questões, né? Não vou falar aqui todas. Então, ó, aqui eu estou relacionando uma altura na coluna de mercúrio com uma temperatura. Então ele fala, ó, o comprimento da coluna de mercúrio de um termômetro é de 5 centímetros quando o termômetro está em equilíbrio com a fusão do gelo. Ora, se está em equilíbrio com a fusão do gelo, é porque ele tem 0 graus Celsius. E 25 centímetros quando... então, deixa eu botar aqui a altura em centímetros, pronto. Quando está no ponto de ebulição da água. E ele quer saber que temperatura é, em graus Celsius, apontada quando a coluna tem uma altura de 16,8 centímetros, tá? Então, ó, 100 menos 0, já vou botar 100 direto, sobre TC menos 0, já vou botar TC, que é igual a 25 menos 5, vou botar aqui mais bonitinho, sobre 16,8 menos 5, né, usando 666, tá? Bom, então 100 sobre TC é igual a 20 sobre 11,8. Posso aqui, ó, cortar um zero com um zero. Poderia simplificar mais, mas está tranquilo aqui de conta, né? Que eu vou ter 2 vezes TC é igual a 10 vezes 11,8, perdão,
TC, então, vai ser 11,8 vezes 10, 118, ainda sobre 2, né? Passei dividindo. Isso vai dar 59 graus Celsius, que é a letra A. Então, eu não vou fazer o resto, né? Você me pediu aqui, questão 9, tenta você treinar para fazer, ok? Então, tenta você treinar fazendo o mesmo processo, tanto a 9 quanto a, aqui, deixa eu separar, a 14, é a mesma coisa, a relação, quanto a 15, mesma coisa, escalas arbitrárias. Tá? Então, tente, né, você mais especificamente, desculpa, Alfaia, que me pediu essas questões, para não ficar repetitivo e para você tentar pegar a ideia. Se você tiver dúvida ainda, pode me mandar de novo, que aí eu faço sem problema nenhum. Tá? Mas eu acho que é bom você treinar essas questões porque é um método que vai estar em todas elas. Beleza? Aí eu não lembro quem me pediu, eu acho que foi a Emily que me pediu essa questão aqui, do Mega 2. Deixa eu até confirmar antes de eu escrever. Só um segundinho, não vou nem pausar o vídeo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Eita. Estava aqui guardado. Mega 2, página 30 e... 30 não. Isso, página 33, Mega 2. Vou escrever aqui. Então temos aqui o Mega 2, página 33, questão 1. Ufa, vamos lá, que a leitura vai ser grande. Pedrinho apresentava os sintomas característicos da gripe causada pelo vírus H1N1. Tosse, dor de garganta, dor nas articulações e suspeita de febre. Para saber a temperatura corporal do filho, sua mãe pegou um termômetro digital. Entretanto, a pilha do termômetro tinha se esgotado. Como segunda alternativa, resolveu usar o termômetro de mercúrio, porém constatou que a escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, sobrando apenas a temperatura mínima da escala, 35 graus Celsius, e a temperatura máxima de 42 graus Celsius. Lembrou-se então das suas aulas de termometria no ensino médio. Primeiramente, ela mediu a distância entre as temperaturas mínima e máxima e observou H igual a 10 centímetros. Então vamos já começar a desenhar esse termômetro. Então este é o termômetro de mercúrio. Vou fazer grandão aqui para ficar mais fácil de visualizar. Beleza. Aí ela falou, primeiramente ela mediu. Então isso aqui, mercúrio. Ela mediu a distância entre as temperaturas mínima e máxima e observou 10 centímetros. Então, mínima e máxima e observou 10 centímetros. Em seguida, ela colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e, com uma régua, mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 graus Celsius. Então, olha só. E ela está comparando a escala Celsius com esse tamanho de mercúrio. Ela viu o seguinte, a temperatura mínima da escala era de 35 graus Celsius, a máxima era de 42 graus Celsius, só que tinha uma distância de 10 centímetros entre 35 e 42. Aí ela viu o seguinte, colocou o termômetro debaixo do braço, esperou o equilíbrio térmico e com uma régua mediu a altura da coluna de mercúrio. A partir da temperatura de 35 graus Celsius, encontrou H igual a 5 centímetros. Então, 5 centímetros é a temperatura de 35. Né? Opa, desculpa. Perdão, quase, hein? Eu estava olhando outras coisas aqui. Bom, então achou, na verdade, 5 centímetros, que corresponde a uma temperatura que o filho está. Vou chamar de TC, uma temperatura em graus Celsius. Então ela achou uma temperatura de 5 centímetros com relação à base aqui, tá? Então, de novo, né? Vou ler de novo. Em seguida,
colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e com uma régua mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 e encontrou uma altura de 5 centímetros. Com base no texto, indica a alternativa correta. Bom, então, se eu sei que a distância é 10, eu vou chamar aqui de 0 e aqui de 10 centímetros. E aí eu tenho tudo para fazer o meu métodozinho de resolução, que é o 666. Pronto, ficou meio feinho, mas tudo bem. Então, 10 menos 0 sobre 5 menos 0, que é igual a 42 menos 35 sobre TC menos 35. Então, 10 menos 0, 10. 5 menos 0, 5. 42 menos 35, 7. TZ menos 35, TC menos 35. Então, eu estou comparando a altura com essa escala desse termômetro específico para a febre, né? Bom, vamos lá. Multiplica cruzadinho. Dá para vamos simplificar, né? Que dá para simplificar bem na cara, facilitar a conta. Então, dá 1 e 2. E vamos multiplicar cruzado agora. Então, eu vou ter 2 vezes TC menos 35, que é igual a 7. Posso fazer o chuveirinho, posso passar o 2 dividindo, vou passar logo o 2 dividindo. TC menos 35 é igual a 3,5. Passo o 35 para lá, mais 38,5 graus Celsius. Vamos ver as alternativas aí que ele me apresenta, tá? Então ele fala o seguinte: Pedrinho estava com febre, pois sua temperatura era de 38,5. Pedrinho não estava com febre, bom, até agora, né? Tá bem, tá representando bem a realidade. Vamos só olhar as outras para ter certeza. Pedrinho não estava com febre, pois a temperatura era de 36, falso. Uma variação de 0,7 graus Celsius corresponde a um deslocamento de 1 centímetro. A gente vai falar de variação ainda, mas eu botei aqui porque não precisava, mas é falso. Tá? Depois a gente fala sobre variação. Se a altura da coluna de mercúrio fosse H 2 centímetros, a temperatura correspondente seria de 34. Como eu já marco A, eu não preciso ficar fazendo isso tudo, tá? Mas se você quiser, troca isso aqui por 2 e vê que temperatura que vai dar. Né? Se a gente trocar aqui, isso aqui vai dar 5. 7 sobre 5 é 1,4, vai dar 36,4 na verdade. Não, desculpa, nem precisa fazer conta, né? É falso porque ele está falando que 34 graus Celsius com uma altura de 2, sendo que na altura 0 a gente tem 35, então não pode ter. Isso aí não vale. E não é possível estabelecer uma relação entre a altura da coluna de mercúrio e a escala termométrica. Tanto é que a gente fez. Então tá aí questão 1 do Mega 2, página 33. Os outros, alfa F. Então faça, tente fazer. Qualquer coisa, se tiver dúvida, me manda os vídeos, mas é sempre o mesmo processo. Tá? E o que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa. As de física elétrica, física 3, caso vocês estejam vendo antes da prova, a gente vai fazer segunda de manhã, tranquilamente, tá? Então a gente faz a primeira aula, dá uma revisada nas outras coisas, e aí começa a prova sem problema nenhum. Beleza, gente? Um abraço. Tchau, tchau.